Boa tarde, amados e queridos irmãos. É uma alegria novamente estar com vocês nesse retiro online de cura interior. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eni Rocha. Eu sou missionária da comunidade Filhos de João Batista há 13 anos, mas eu já tenho 15 anos de caminhada. Desses 13 anos de caminhada, há 13 anos, desses 15 anos de caminhada, há 13 anos eu sirvo a Jesus dentro da comunidade no ministério de cura e libertação. Graças a Deus, a minha experiência é muito vasta na cura interior, mas também na cura e libertação, e vai ser uma alegria trazer um pouco de conhecimento para vocês nesta tarde. Eu quero que você abra comigo a sua palavra. Como o Moisés mesmo disse, o nosso retiro está todo baseado em Jeremias 30. Você que está aí, né? Nós acreditamos que você está com a sua Bíblia na mão. Abra comigo, Jeremias 30. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Jeremias 30, 12, 13 e 14. Amém, meus irmãos? Vou lendo. Porque eis o que diz o Senhor: tua ferida é incurável e perigosa a tua chaga. Ninguém quer tomar o encargo de curá-la. Não há para ti remédio nem prasto. Esqueceram-te os que te amavam. E contigo nem mais se preocupam. Pois que te feri como se fere o inimigo, com cruel castigo, por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero que você dê uma Bíblia, um beijo na sua Bíblia, em reverência à palavra de Deus. O tema que me foi proposto falar nesta tarde foi o perdão, ferida na... Desculpa. O tema que me foi proposto falar nesta tarde foi o perdão, passo importante para a cura interior. E eu tenho várias formas de falar sobre o perdão, mas nesta tarde o que o Senhor me inspirou foi falar do perdão de uma forma diferente, que foi através de testemunhos de pessoas que eu já atendi na comunidade. Eu poderia aqui citar inúmeros recursos para convencer você de perdoar essa pessoa que você hoje tem presa no seu coração. Mas me veio inspirado desta forma. Então, eu vou falar um pouquinho de cada situação. Quando a ferida vem desde criança, quando a ferida vem na adolescência e quando a ferida ela vem na vida adulta. E eu já quero dizer para você o seguinte: você que está em casa e que você tem presa no seu coração uma pessoa no qual você precisa perdoar, eu tenho certeza que você está com algum tipo de sintoma físico, porque toda pessoa que tem um não perdão, uma situação de perdão mal resolvida, uma pessoa presa no seu coração, ela traz consigo uma doença, ela adoece. E esse adoecer, ele desencadeia sintomas que são físicos,
mas, na verdade, nós, da cura interior, chamamos esses sintomas físicos de falsa enfermidade. Porque, geralmente, você vai ao médico, você queixa que está com insônia, dores de cabeça, geralmente noturnas, um sintoma também de gastrite, que o médico costuma classificar como uma gastrite nervosa, também é uma falsa enfermidade, né? A gastrite nervosa, ela é uma falsa enfermidade. Outro sintoma também, que é a taquicardia, é quando o seu coração acelera de uma forma que você pensa que vai até ter um infarto, mas isso não acontece. Tudo isso acontece porque o inimigo te oprime, porque toda pessoa que traz uma ferida interior, ela é oprimida pelo inimigo. Creio que na formação do Moisés ele vai falar isso também muito bem. Só estou dando aqui uma pincelada. Então, se você foi ao médico com esses sintomas e você não recebeu um diagnóstico preciso, porque esses sintomas são ditos como falsas enfermidades, não tem um exame de sangue que comprova, não tem um raio-x que comprova, nem uma tomografia. Então, o que está acontecendo muito hoje? O médico, ele estuda esses sintomas que você está tendo, não teve um diagnóstico, aí ou ele vai te medicar erroneamente, ou ele vai te encaminhar para um psiquiatra, porque hoje a maioria dos médicos estão pegando esses sintomas e diagnosticando como transtorno de ansiedade e também depressão. Então, nós recebemos aqui na comunidade muitas pessoas que trazem esses sintomas, que, na verdade, é a prisão de uma pessoa por causa de um não perdão, mas, na verdade, ela já foi até medicada, ela está tomando remédio ou para transtorno de ansiedade ou para depressão sem necessidade. E é por isso que o remédio ele é ineficaz. Muitas vezes ele vai até piorar o quadro clínico da pessoa, porque ele não atinge o objetivo dele, porque aquele remédio está usando de forma errada. Amém, meus irmãos? Então, eu quero falar aqui sobre a ferida que nós adquirimos na infância. Por que uma ferida adquirida na infância, muitas vezes, ela vem conosco a vida inteira, às vezes por vários anos. E se a gente não se coloca na presença do Senhor, se a gente não tem um auxílio espiritual para nos ajudar para ajudar a curar essa ferida, através de uma reconciliação com um perdão, essa ferida ela vai vai estar conosco por muitos anos, às vezes até por uma vida inteira. Por que as feridas na infância elas são tão graves? Porque quando eu sou criança, eu sou maleável, eu trago comigo uma pureza, uma inocência, eu acredito em tudo que as pessoas me falarem. E por que essa ferida ela fica tão grave em mim? Porque a maioria das pessoas que me ferem são os meus próprios pais e, às vezes, também os meus avós. Então, são pessoas conhecidas do meu convívio que me ferem, e eu, muitas vezes, não vou reagir por amá-las, achar que elas é que estão certas, e também por uma obediência a esses parentes, a pais, avós, tios, né? Eu fui procurada por um rapaz aos 23 anos de idade, começando a engajar na igreja. E o que ele queria da comunidade? Um auxílio maior na vida de oração,
para que ele recebesse mais dons de Deus, para que ele ficasse mais preparado espiritualmente, e também ele queria descobrir o seu ministério. Quando eu fui orar com este rapaz, houve uma manifestação maligna. O inimigo tomou a sua consciência e ficou no corpo deste rapaz por 1h20. E nós rezamos muito e pedimos muito auxílio de Nossa Senhora de São Miguel, até que o demônio largou este rapaz. Ele recobrou a consciência, deixamos ele se recuperar um pouco, ele foi embora, marcamos retorno para que ele voltasse em 20 dias. Quando ele voltou, depois de 20 dias, eu disse para ele: você escondeu alguma coisa de nós, porque quando nós fomos orar com você, alguma coisa aconteceu, o inimigo, ele tomou o seu corpo. E quando ele estava manifesto, quando nós oramos para ele, o que a gente via? O coração dele negro. E eu disse isso para ele. Por que o seu coração está negro? Porque você provavelmente carrega um ódio por alguém. Deixei ele pensar por alguns minutos, ele abaixou a cabeça e ele disse: é verdade. Um vizinho da minha mãe me molestou quando eu tinha 6 anos de idade. Ele me chamou para me dar uma manga, o quintal dele era cheio de manga, e quando eu fui lá buscar essa manga, ele se aproveitou de mim. E eu hoje, na minha vida adulta, ainda vejo ele, e quando eu vejo, eu tenho um ódio tão mortal sobre ele, que eu tenho vontade de pegar uma faca e esfaquear ele até a morte. Então, nós podemos fazer com ele um grande trabalho de cura interior, através do perdão. Eu dei para ele a consciência de que ele precisava agressor, porque o perdão era para ele ficar livre, para o demônio não ficar tomando o seu corpo, a sua consciência, e para que ele pudesse deslanchar na vida na igreja. Foi muito difícil. Nós levamos um trabalho aí de uns 5 meses com esse rapaz, porque a ferida era tão grande que toda vez que a gente ia orar, a gente tinha que parar a oração no meio, porque ele não dava conta. Até o dia que ele conseguiu dizer que perdoava o agressor. Depois que ele perdoou o agressor, a vida dele deslanchou na igreja, ele rezou, Deus revelou o seu ministério, ele canta nas missas, ele participa de um grupo de cenáculo, e ele vive em Deus a castidade, aguardando que ele vá conhecer uma moça também da igreja, para eles se casarem e constituírem uma família santa. Eu quis trazer esse exemplo com essa ferida adquirida quando criança, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, provavelmente há muitas pessoas nos assistindo e que também carrega essa ferida. Esse menino, esse rapaz, foi molestado por um vizinho, mas a maioria é pelos próprios parentes. É um tio, há casos de avós, há casos de primos. E o que é tão grave também, essa ferida na infância? É porque quando a criança que teve essa ferida na infância, ela vai crescendo, muitos rapazes, quando é rapaz, moças também, mas rapaz é mais comum, ele pode desenvolver o homossexualismo.
Nós aqui da comunidade, graças a Deus, temos a graça de acompanhar vários rapazes que desenvolveram o homossexualismo a partir dessas feridas e que, com a nossa ajuda, a gente consegue que eles fiquem na igreja, vivendo a castidade, mas, infelizmente, não é com todos que isso acontece. A maioria deslancha para uma vida perversa sexualmente. O inimigo, ele é tão sujo que ele prende a pessoa naquilo que mais fere ele. Aquilo que mais fere ele vai ficar preso. Então, a maioria vai viver uma vida promíscua sexual, por causa de ter sido molestado na infância. Então, por isso que é tão grave. Recebemos também na comunidade vários adolescentes. Recebi um rapazinho, um menino ainda, 14 anos de idade. O que ele trazia na sua história? Ele trazia constipação intestinal. Para quem não sabe, a constipação intestinal é quando a pessoa fica vários dias sem conseguir evacuar. Baixo rendimento na escola, isolamento social, dificuldade de conviver com colegas de escola, com primos, até mesmo com parentes. E esse menino trazia essa história. Então, quando eu fui investigar a história dele, com 5 anos de idade, ele foi abandonado, ele e a mãe dele e a irmãzinha dele, de 2 anos, pelo seu pai. O pai largou ele com a sua mãe e a sua irmãzinha e foi morar com uma outra família, constituir uma outra família. Então, ele tinha muita dificuldade de conviver com esse pai, a convivência era pouca, a convivência era ruim, e ele, por isso, foi se fechando, se isolando e adquirindo todos esses sintomas. Então, estava já ficando muito grave a sua constipação intestinal, a ponto do médico dizer que as próximas vezes que ele ficasse muito tempo sem evacuar, seria até mesmo problema cirúrgico até. Então, ele foi, por indicação, chegaram na nossa comunidade, graças a Deus, nós pudemos fazer com ele um trabalho de perdão. Quando nós conseguimos que ele perdoasse o seu pai e voltasse a conviver com seu pai, mesmo que a convivência fosse pouca, mas que ele fizesse com que o pouco que ele convivesse fosse de qualidade aquela convivência, que ele aproveitasse o máximo o tempo que ele convivia, né, com esse pai. Nós conseguimos, então, graças a Deus, a cura perfeita deste menino. Nunca mais ele teve essa constipação intestinal e o rendimento dele na escola melhorou e ele voltou a conviver também com os seus primos, a brincar e etc. Então, essa é mais uma ferida que o perdão trouxe a cura perfeita para este menino de 14 anos. Recebi uma menina de 12 anos se cortando os pulsos, cortando as pernas. E quando nós fomos investigar, mais ou menos a mesma situação. O pai abandonou a família, foi morar com outra família, só que neste caso, eu não sei por que a menina, ela culpava a mãe do pai ter ido embora de casa. Então, ela vivia mal com a mãe, ela vivia mal com o pai, e naquela revolta, ela começou a se cortar. Mas por que ela começou a se cortar? Porque ela, ao se cortar, ela foi alcançando o objetivo dela. Quando ela se cortava, os pais se encontravam para quê? Para levar ao psiquiatra, para ir com ela no médico, para levá-la ao hospital. Então, ela sabia que quando ela cometia aqueles cortes, ela tinha o pai e a mãe junto dela.
Então, quando nós fizemos com ela esse trabalho de perdão, que nós demos para ela a consciência de que um inimigo, né, um ser invisível, maligno, se aproveitava dessa situação emocional dela para judiar ainda mais com ela. Então, quando nós desenvolvemos com ela o momento de perdão com o pai, com a mãe, ela parou de se cortar e ela começou também a se desenvolver na escola. Um problema também que traz uma ferida muito grande, mas que não é tão grave como as que eu citei, é a rejeição. E o problema da rejeição é que a rejeição, ela traz também complexo de inferioridade. E o que é uma pessoa com inferioridade? A inferioridade ela é ruim porque ela vem acompanhada de timidez, de isolamento social e de falta de rendimento intelectual. Então, a pessoa ela passa a não estudar direito, a não compreender as matérias, às vezes, ela perde média constante, ela perde até mesmo, às vezes, o ano letivo, ela começa a querer ficar muito fechada no celular, ela começa a querer ficar muito presa, né, ali naquilo que é, no mundinho dela, né? Ela se fecha no mundo que é dela, né? Então, a rejeição é uma ferida grave por causa disso, né? Então, essa rejeição ela pode acontecer ainda no ventre, né, da nossa mãe, porque talvez no começo minha mãe não me queria, meu pai me rejeitou, quem sabe eu sou filho de um relacionamento de prostituição, de um relacionamento sem compromisso, de um adultério. Então, tudo isso, o susto dos avós no começo, rejeitam também no começo. Então, isso também traz uma ferida, talvez até mesmo por muitos anos, né? Porque eu recebo muitas pessoas na vida adulta com essa queixa. Tem pessoas que ainda não se casou, não constituiu família. As que casaram, constituiu família. A família está indo mal. Há pessoas que não concluíram os estudos, há pessoas que começou a faculdade e não deu conta da faculdade. Então, assim, quando você vai ver a história, a vida dela ela vai sendo toda interrompida. Mas quando você vai investigar a vida dela, há uma rejeição lá no passado. Essa rejeição ou está no ventre da sua mãe, ou essa rejeição ela está no seu nascimento. Às vezes os pais não puderam ficar com essa pessoa, ela foi dada para uma outra cuidar, talvez por uma tia, talvez pelos avós, ou até mesmo por uma pessoa desconhecida. Então, a rejeição, ela traz também essa ferida, né? Essa inferioridade e todos esses sintomas. Então, a pessoa que vive assim, geralmente ela carrega também uma tristeza. Tristeza de não dar conta de coisas simples, como concluir os estudos, que tanta gente dá conta de terminar uma faculdade e ela não dá conta, né? Então, o que ela precisa? Ela precisa, então, perdoar o seu passado. E quando ela, com a ajuda, consegue perdoar o seu passado, ela deslancha, ela volta para o curso, ela volta para a escola, ela arruma um namorado, ela se casa, ela constitui família. Graças a Deus, nós temos inúmeros casos que nós podemos acompanhar o antes e o depois. É claro, tem muitos casos que a gente nunca mais fica sabendo da pessoa, mas há muitos casos que a gente vê a olhos nus o deslanchar da vida da pessoa, depois que ela perdoa o passado, depois que ela perdoa o agressor, depois que ela perdoa os próprios pais. Atendi uma moça uma vez, esse testemunho cabe bem aqui no que eu estou falando. A mãe dela, ela foi fruto, vítima, não sei qual palavra mais adequada de usar, de uma noite,
de uma aventura da mãe dela. Foi criada por uma família muito digna, ela aceitou muito bem os pais adotivos, mas quando ela fez 26 anos, a mãe biológica começou a procurá-la. Começou a procurá-la e elas se conheceram, mas ela começou a querer relacionar, ela começou a cobrar delas coisas que ela não estava dando conta de dar, que era amor, que era atenção. Gente, a gente não ama aquilo que a gente não aprendeu, não conviveu. É difícil você, com 26 anos, de repente, sou sua mãe, quero ser amada. É praticamente impossível. O ser humano não dá conta. Ele pode até ter uma boa convivência, ele pode até conseguir essa convivência, mas amar de paixão e corresponder a tudo aquilo que a pessoa está esperando, muitas vezes é difícil. E aí ela precisou perdoar essa mãe, porque toda vez que rezava com ela, ela chorava demais. E qual que era a queixa dela? Com 26 anos, ela não tinha conseguido nada na vida ainda. Ela não tinha conseguido concluir a faculdade, ela não namorava, ela fazia trabalhos de bico, porque ela nunca tinha tido um trabalho digno de tipo 2, 3 anos, muitos anos. Uma menina com a vida toda interrompida. E querendo servir a Deus, já na igreja, mas também não conseguia, porque ela se achava tão indigna que ela não aceitava os dons. E quando nós descobrimos que a raiva que ela tinha chegava a ser quase um ódio da sua mãe, que nós dissemos para ela: você precisa perdoar a sua mãe, porque não te deu convivência com seu pai, você não conheceu seu pai, só conheceu ela agora, então você precisa perdoar essa mãe, porque senão a sua vida não vai deslanchar. Foi uma luta, meus irmãos. Essa moça, quando conseguiu perdoar a sua mãe, ela chegou a desmaiar na capela diante de Jesus. Tão grande foi a dor da rejeição que ela sentia e de ter a vida privada de tantas coisas por causa de uma falta de responsabilidade da sua mãe e do seu pai. Eu espero que você esteja aí se identificando, né? Os testemunhos, eles são muito bons, porque a gente vai se identificando também com a história da gente, né? Quando eu cheguei diante de Jesus, há 15 anos atrás, que eu converti no encontro, eu precisava perdoar demais muita gente. Eu precisava perdoar a igreja, porque eu tinha uma ferida com a igreja, tinha 20 anos que eu não pisava numa igreja. Eu precisava perdoar meus pais, eu precisava perdoar pessoas de relacionamento que tinham judiado comigo, eu precisava perdoar a mim mesma, porque as más escolhas da minha vida tinham sido inúmeras. Mas, graças a Deus, eu também fui ajudada. Claro, não foi tudo de uma vez. Primeira coisa que eu tive que perdoar foi a igreja, até mesmo para que a igreja me aceitasse de volta, para que eu tivesse força de voltar, né? Para poder reconciliar com Deus, para voltar para os sacramentos. Depois eu perdoei meus pais, depois eu perdoei outras pessoas, depois eu perdoei a mim mesma e pude viver esse equilíbrio, mas não é fácil, meus irmãos. Hoje nós vamos rezar por esse perdão. Já vai aí, trazendo no seu coração essa pessoa que você precisa perdoar. É claro, o que nós vamos fazer aqui é uma oração sincera diante de Jesus. Pode ser que toda a mágoa, toda a raiva não saia ainda do seu coração de uma vez, mas é preciso que você vá fazendo esse exercício todo dia. Nós podemos ser intercessores da nossa própria cura, quando a gente pede na Eucaristia, quando a gente pede no Santo Terço, na quarentena de São Miguel, quando a gente mergulha aquela pessoa que nos ofendeu no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da consagração. Então, nós podemos, também através das confissões, toda vez que você for confessar, você fala para o padre que perdoa aquela pessoa.
vai te ajudar demais, vai abrir o seu coração, né? E nós já queremos, neste momento, pedir a graça de que o nosso coração se abra para o perdão nesta tarde, porque só nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar essa graça, porque por nós mesmos nós não damos contas, nós somos muito miseráveis, né? Quero falar também um pouco do não perdão na vida adulta. Eu posso dizer, assim, fazendo uma contabilidadezinha por alto, mais ou menos de 100 pessoas que a comunidade assiste hoje, 80 vêm com problema de não perdão. E eu quero citar aqui as situações graves das pessoas com câncer. A maioria das pessoas com câncer é uma ou outra que a gente atende que o câncer é hereditário, quando várias pessoas da família também tiveram aquelas células doentes. Mas essas são a minoria. A maioria, o câncer é uma falta de perdão. E o que acontece com os estágios para que o seu corpo chegue a um câncer? Quando você é ferido, o que acontece primeiro? Uma tristeza profunda. Depois vem uma raiva. Você tem raiva da pessoa. Quando a raiva começa a passar, vem a mágoa seguida de rancor. E ali, a mágoa e o rancor, ela se aloja no sentimento o sentimento emocional. Então, o seu emocional, ele já adoece. Quando o seu emocional adoece por causa da mágoa e do rancor, às vezes seguidos de alguns episódios de ódio, porque a pessoa que tem mágoa e rancor com mais intensidade, ela chega à beira do ódio, de odiar a pessoa. Então, as células adoecem e aí externa o câncer no físico. Então, há pessoas que, quando a gente ora, o câncer desaparece imediatamente. Há pessoas que a gente ora e ela ainda precisa de cirurgia, às vezes de quimioterapia, às vezes da radioterapia, mas ela, quando ela libera o perdão, a maioria fica curada. Orei por uma moça uma vez, que chegou com um tumor no fígado. Ela tinha uma ferida de infância, pai alcoólatra, muita briga em casa, muita palavra de maldição, muita vergonha. Um dia, na festinha do Dia dos Pais, o pai dela chegou bêbado na escola, deu vexame. Muitas vezes, de madrugada, ela e a mãe tinham que ir para a casa da avó para dormir, porque o pai expulsava de casa. Quando nós fizemos com ela essa oração de perdão, ela não precisou de tratamento nenhum. O câncer, o tumor desapareceu do fígado dela. Orei também para uma senhora que chegou com câncer de intestino. Mágoa do genro. O genro abandonou a filha dela depois de 5 anos de casamento, grávida, para ir morar com uma outra moça num outro estado. Ela ficou com tanta mágoa desse genro que ela, depois de 4 anos, guardando dentro dela essa mágoa, essa situação mal resolvida, de ver a neta sofrendo, a filha sofrendo, ela desenvolveu o câncer nos intestinos. Está numa luta em tratamento, mas nós cremos que ela ficará curada. Outra ferida muito também agressiva é o adultério. Por isso que é tão difícil cuidar de família hoje, de ajudar os casais hoje, porque o adultério, eu costumo dizer que o adultério, ele é um câncer. Muitos adultérios acontecem e casais nunca mais vão conseguir conviver. Há pessoas que não conseguem perdoar por anos.
Quando vê, ela está doente, ela está com câncer, ela está com depressão. Mas, se você for olhar a raiz está lá, ó, na separação. Eu fui trocada, fui trocado por outro, por outra. Então, o adultério, ele causa essa ferida incalculável, às vezes. E vai ter pessoas que nunca mais vão conseguir conviver. Há pessoas que vão morrer doentes. A pessoa que não tem essa consciência, uma vida na igreja, uma experiência espiritual, ela nunca vai dar esse perdão. E muitas vezes ela vai morrer carregando esse perdão, essa falta de perdão, doente, porque não achou também quem desse consciência para ela. E eu quero terminar aqui falando da traição. A traição, por que a traição ela dói tanto e ela abrange várias situações? Há pessoas que são traídas por colegas de trabalho, por aqueles que se dizem ser o melhor amigo. Há pessoas que vão ser traídas pelo sócio, né? A gente vê muito casos de sociedades que há traição, um passa a perna no outro, um rouba o outro. Por que a traição ela dói tanto e é tão difícil de dar o perdão quando é uma traição? Jesus revelou a uma santa chamada Santa Catarina Emmerich que uma das maiores dor dele foi a traição, porque ele foi traído pelo seu discípulo, por aquela pessoa que ele amava, que ele tinha cuidado, que ele tinha ensinado tudo que ele sabia, por um beijo. Então, por isso que a traição dói tanto. E é por isso que pessoas carregam mágoa de traição por muitos anos. Enquanto ela lembrar daquela situação, ela não se recupera daquela situação. E eu quero ilustrar aqui essa parte com o último testemunho que eu quero dar. Fui procurada por uma moça, 34 anos de idade. Além dela sofrer traição, ela sofreu adultério. Ela viveu casada há 4 anos com um homem que planejou esse casamento, sabendo quem ela era, conquistou ela, foi atrás dela, conquistou ela, até conseguir casar com ela. Um homem que não apresentou defeitos, educado, amoroso, ia com ela para a igreja, ia com ela à missa. Mas ele tinha uma outra mulher, uma amante no caso, e o que eles fizeram? Um enredo para tomar tudo que essa moça tinha. Aos 34 anos, ela já tinha apartamento próprio, 3 empresas, e ele fez algo muito grave, que não dá para entrar em detalhes aqui, uma feitiçaria. Essa moça, 3 anos com a vida paralisada, precisando perdoar esse rapaz que ela ficou casada, 4 anos, e que a roubou, a traiu, né, adulterou, já aproximou dela com um plano maligno para tomar as coisas dela, aproveitando da sua inocência. Quando nós conseguimos fazer com ela um momento de perdão, que ela conseguiu perdoar esse rapaz, a vida dela deslanchou. 5 anos se passaram, até hoje eu falo com ela. Hoje a nulidade do casamento dela saiu, ela se casou de novo, está com a sua filhinha nos braços, unificou a empresa dela numa única empresa. Hoje ela tem funcionários que ajudam ela de novo, porque ela ficou sozinha, endividada. Então essa é a graça, meus irmãos, do perdão.